Fala comigo, meu povo, beleza? E as urnas eletrônicas? Será que elas realmente são confiáveis? Será que elas têm como ser atacadas por hackers? Será que elas conseguem, de fato, trazer um resultado verdadeiro das nossas intenções de voto? Ou elas são totalmente manipuláveis e suscetíveis a erros? Sabe não? Vem comigo que a resposta está na história. Meu povo, o Brasil começa a votar a partir do momento que passa a se chamar Brasil. Mais especificamente, em 1822 o Brasil se torna independente. Em 1824, a nossa primeira Constituição já começa a trazer o direito ao voto. A questão é que naquela época o voto era censitário, ou seja, somente a elite do país teria capacidade de votar. Outros setores da sociedade não era de interesse do imperador, no caso do Pedro I, de fazer essas pessoas votarem. Essa realidade se estende também para o Segundo Reinado. Mas é chegando na República que a coisa ganha outra conotação. A política se torna extremamente fraudulenta para manter a galera do café, mantê-los controlando a economia e controlando o país como eles de fato queriam estar. A questão toda é que, conforme eu falei, a coisa era totalmente fraudulenta. Por quê? Não existia justiça eleitoral. Como não existia justiça eleitoral, todo mundo que ia votar acabava indo votar num voto aberto, inclusive, mas essas pessoas acabavam sendo obrigadas a votar pelos donos das fazendas, chamados coronéis. Como a maioria da população morava na fazenda desses caras, a coisa era fraudulenta. Então, por meio de acordos, as eleições eram sempre manipuladas, para tirar eles dali só mesmo com um golpe, só mesmo com uma revolução, que foi o caso do Vargas em 1930. Bom, o Vargas já torna a coisa um pouquinho melhor, porque em 1934 o Vargas torna o voto secreto. A questão é que ele usou muito pouco isso aí, né? Afinal, 1934, 1937 ele já decreta uma ditadura, mas em 46 o direito ao voto retorna. As pessoas passam a poder votar e agora de maneira secreta, lembrando que o Vargas também criou uma justiça eleitoral. Isso fez com que os votos fossem pelo menos mais confiáveis, diríamos assim. Bom, de 46 a 64 a gente votava, em 64, período da ditadura militar, esquece. De 85 em diante, a gente volta a votar. A questão toda aqui, será que essa votação, que inclusive era feita por meio de papel, ela era confiável? Não muito. Justamente por ser uma questão de papel, né? Pessoas votando, escrevendo lá o xizinho no nome do candidato, isso era extremamente manipulável. Primeiro, os papéis, ao abrirem as urnas, eles podem se perder. Segundo, é papel. Então, alguém ali poderia até marcar o nome de outro. E se você marcar dois, você anula o voto. Então, nada disso trazia tanta segurança. Essa é a realidade. O melhor exemplo que a gente pode dizer é a da eleição do macaco Tião. Já ouviu essa história? Tião, Tião, o candidato do povão. Macaco, Tião, o candidato do povão. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Então, meu povo, isso traz pra gente uma realidade de que a votação não era 100% segura, fazendo com que alguns questionamentos poderiam ser levantados perante a essas votações em papelzinho, em cédula. De 1996 em diante, o Brasil revoluciona quando traz a tal da urna eletrônica. Bom, na época, ninguém questionava se a urna eletrônica poderia ser hackeada, até porque a internet era um negócio que ninguém tinha. Então, ninguém questionava isso. Mas de uns anos para cá, digamos de uns 4 anos para cá, 5, essa questão começou a ser levantada. Será que as urnas podem ser hackeadas? A resposta é não. Por que não podem? Porque as urnas não estão conectadas na internet. Como elas não têm conexão com a internet, não há possibilidade de você hackear. Uma outra questão também que se levanta é que de repente o voto poderia ser manipulado na urna. Você apertar um número e aparecer outro.
Bom, isso nunca foi comprovado. Nenhuma eleição de 96 para cá conseguiu comprovar de que o voto teria sido manipulado dessa forma. Então, fica muito mais por um achismo, por uma desconfiança tecnológica da população, do que de fato por uma realidade. Então as urnas eletrônicas são extremamente seguras. É óbvio que, mas eu já ouvi falar de pessoal que pegou o papel, né, que depois que você termina lá de digitar, quando conclui-se a votação, você aperta e você emite a quantidade de votos correta. Eu já ouvi falar que esse papel se perdeu. Gente, bom, a partir do momento que tem um humano operando, é até possível que isso aconteça, mas repito, não há nenhum registro de fraude com as urnas eletrônicas. Então, tem muito mais aí um auê de fake news que começam a surgir por conta de candidato A ou candidato B, similar ao que aconteceu nos Estados Unidos. Não sei se você se lembra, porém, logo depois da eleição do Donald Trump, que aliás, a eleição que tirou o Donald Trump do governo, ele começou a alegar que não iria aceitar o resultado das eleições. E digamos que o resultado das eleições lá é um tanto quanto complicado. A votação é bem diferente, ela não é per capita como a nossa, né, por cabeça. Ela é por questão de quantidade de delegados de um estado. Então, tem algumas variações bem esquisitas, né? Você tem peso por estado. Mas aqui não, é per capita. Você pega a quantidade de votos e é essa que o candidato está sendo eleito. Beleza? Bom, de toda forma, algo de importante para se falar sobre as eleições é que a gente tem que ter cuidado. O Brasil é um país acostumado com golpes. Nós tivemos o golpe da República, que tirou Dom Pedro II e colocou a República. Nós tivemos o golpe de Vargas, que, apesar de ter sido a única forma de superar, mas foi um golpe. Ele tirou o café com leite e ele entrou no governo. Nós tivemos depois o golpe da ditadura civil-militar, que, somando o terceiro, fez também João Goulart sair e entraram os militares no governo. A questão toda é que ainda há algumas outras questões, né? Porque dentro da Primeira República a gente teve o golpe branco constitucional que o Floriano Peixoto fez, que ele deveria ter saído do governo e não saiu. Nós tivemos também um golpe dentro do governo Vargas, que ele decreta o Estado Novo, ou seja, ele mesmo deu um golpe nele. Tivemos também, dentro da ditadura civil-militar, o decreto do AI-5, que acaba também sendo considerado um golpe, visto que você muda estrategicamente a lógica do governo para você poder governar da maneira que você bem entende. Ou seja, o Brasil se acostumou a não tá dando certo, dá um golpe. E tem muita gente que não é a favor da democracia, acredita que o Brasil não tem capacidade de viver nenhuma. Por isso, é a favor de golpe. E aí, esse golpe seria positivo ou negativo? Será que atacar as urnas eletrônicas surge como uma boa alternativa para a gente depois ganhar noticiário e falar, olha, tá vendo, não foi válido e a gente pode fazer um golpe? Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você escuta. Fake news podem definir o resultado das eleições outra vez. Meu povo, é isso. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, já sabe, larga o like, comenta, compartilha, espalha para todo mundo na rede social. Isso me ajuda muito. Isso faz o canal se tornar relevante. Beleza, gente? E lembre-se, a história tira a venda dos seus olhos. Um beijo e até a próxima.